Bem, gente, mais um vídeo aqui do canal Truques de Loteria. E hoje eu quero dar uma dica para vocês bastante poderosa, tá certo? Porque eu tô aqui segurando aqui o bilhete da Lotofácil da Independência. Tem pessoas que vão apostar, né? Milhares de pessoas vão apostar. O prêmio aí está estimado em 95 milhões de reais. Geralmente as pessoas elas vão marcar 15 dezenas, né? Aleatório, da forma que elas querem. Mas o recomendável, pessoal, é que vocês observem as dezenas que vão ficar de fora. Eu tenho um método novo aí chamado Engenharia Reversa para Lotofácil, onde eu estudo as dezenas excluídas, que são essas dezenas em branco que ficam de fora. Nesse ano a gente vai fazer 200 apostas com 16 dezenas e a gente analisou bastante com cautela as dezenas que vão ficar de fora, certo? Porque essas dezenas que vão ficar de fora, né, que são chamadas de dezenas excluídas, elas são dezenas que fazem bastante diferença, tá certo? E para explicar para vocês o que é palpites, né, porque os palpites eles não são com as 15 que vão sair, são com as 10 que não vão sair, porque você pode montar várias apostas com apenas um palpite de 10, certo? Aliás, você pode montar várias apostas e assim sucessivamente. O segredo da Lotofácil é isso, é vocês apostarem as dezenas que vão ficar de fora. Para isso a gente usa uma ferramenta chamada Lotofácil Expert Profissional, onde essa ferramenta ela te auxilia, né? Você coloca lá as dezenas que vão ficar de fora do sorteio. Se você acertar pelo menos 7, você tem garantia de 14 e até 15 pontos. Com essa ferramenta eu desenvolvi uma técnica, né, aí, onde eu tenho diversos palpites. E na tela do computador eu vou lhe mostrar como é que funciona esses palpites. Vou te explicar melhor como é que funciona esses palpites. Tá certo? Então vamos para a tela lá do computador. Então, pessoal, conforme eu falei para vocês sobre a técnica dos palpites, né? Que a probabilidade de 1 para 11 de você garantir 100% pela matemática o acerto das 6 dezenas excluídas. Daí vou explicar para vocês como é que funciona esse método das dezenas excluídas que eu uso nos meus jogos. Porque você precisa usar urgente isso, se quiser um dia acertar, né, os 14 ou 15 pontos. E para isso eu vou explicar para vocês como é que funciona, né, esse método e por que motivo, né, vocês têm que usar ele. E o passo a passo de como vocês montar ele. O primeiro passo é escolher as dezenas que não vão sair e nunca as que vão sair. Conforme eu falei para vocês, né, vocês não devem escolher as dezenas que vão sair. Vocês têm que escolher as dezenas que ficam de fora do sorteio. Por quê? Porque a maioria dos apostadores sempre apostam escolhendo as dezenas que vão sair. E isso é um erro. Porque você pode ter milhares de apostas aleatórias sem um filtro inteligente, né? Esse filtro inteligente eu ensino no meu curso de Engenharia Reversa para Lotofácil, onde você vai aprender que determinados padrões, né, eles facilitam você acertar. O peso de uma dezena que não vai sair é maior do que a que vai sair, entendeu? Então, tipo, esse é o motivo de você trabalhar com dezenas que vão ficar de fora, porque o peso de uma dezena que não vai sair no sorteio, ela é multiplicado vezes mais do que aquelas que vão sair, tá certo? Logo são apenas 10 dezenas, enquanto as que vão sair são 15 dezenas, ou seja, a tendência é que seja mais difícil as dezenas que não vão sair. Sempre existe uma dezena numa coluna que fica de fora do sorteio. Então, se você viu o meu método lá, se você não viu, eu peço que você acesse aí a playlist, tá certo? Tem aí a questão das colunas que eu dividi, né? Entre 1 e 5, 6 e 10 e por aí vai. Coluna 1, 2, 3, 4 e 5. São 5 colunas. Sempre terá uma dezena excluída, né? Uma dezena que vai ficar de fora do concurso.
Segundo passo, faça combinação de várias quantidades diferentes nas colunas. Outro passo importante é você nunca... Essa quantidade de dezenas por coluna é aquele método lá que eu expliquei para vocês nos vídeos anteriores, né, sobre a distribuição das dezenas entre as colunas, tá certo? Das dezenas entre as colunas. Tem coluna que sai 3 dezenas, tem coluna que sai 4, tem coluna que sai 5 dezenas. E se você repetir apenas um tipo de quantidade de dezena em todas as colunas, você não terá tanta sorte assim. Um exemplo é 3 na primeira coluna, 3 na segunda coluna, 3 na terceira coluna, 3 na quarta coluna e 3 na quinta coluna. Esse 3, 3, 3, 3 é um padrão que não sai assim muito fácil. Terceiro passo: usar ferramentas para montar as apostas e não manualmente. Vocês percebem que eu monto manualmente os palpites, né? Uma coisa é você escolher as 15 dezenas que vão sair, outra coisa é você escolher as 7 dezenas que vão ficar de fora, né? E eu trabalho manualmente, sim, trabalho combinatórias manualmente, tá certo? Análise combinatória, mais de dezenas que vão ficar de fora, né? E depois que eu trabalho essas dezenas manualmente, eu insiro elas dentro de uma ferramenta chamada Lotofácil Expert Profissional, que eu vou falar mais na frente para vocês, mostrando aí o exemplo de como funciona para que o vídeo não fique muito grande, certo? Que é um erro bastante grande dos apostadores nem sequer usar essas ferramentas. Muitos deles até desconhecem que elas existem, né, na internet. Existem muitas outras que não funcionam, porque não funcionam mesmo, mas essa Lotofácil Expert Profissional, ela funciona por conta que ela gera combinatórias de dezenas que vão sair através das dezenas que não vão sair, certo? Quarto passo: como eu escolho as dezenas excluídas? Se você já tem o sistema Lotofácil Expert Profissional, sabe que ao inserir 7 dezenas excluídas, em caso dessas dezenas não saírem no sorteio, você garante 14 ou 15 pontos em 100%. Isso em 24 apostas geradas com a ferramenta. Cada grupo de 24 apostas eu chamo de palpites de 7 excluídas. Então, os palpites que eu acabei de falar para vocês são grupos de 7 dezenas excluídas, de 7 em 7. Tá certo? Por isso que eu disse que a probabilidade é de 1 para 11. Por quê? Porque se eu tenho 11 palpites de 7 dezenas excluídas, eu posso fazer combinatórias entre esses palpites, tá certo? E garantir assim, pela matemática, o acerto de pelo menos 6 dezenas excluídas em 100%, porque a probabilidade é de 1 para 11, tá certo? Logo, o que está em jogo não são as 24 apostas como se imagina. Então você vai lá no software e você insere lá no Lotofácil Expert Profissional 7 dezenas excluídas. A ferramenta vai gerar para você 24 apostas e você imagina que as 24 apostas é quem vão te dar o resultado. Na verdade, não são as 24 apostas geradas pelo sistema que vai te dar o resultado. O que vai te dar o resultado são as 7 dezenas excluídas que você excluiu, tá certo? Então, se você fizer só um palpite só, você vai ter 24 apostas, porém, se essas 7 dezenas excluídas que você escolheu não saírem, você também não tem um bom resultado, mesmo com 24 apostas, tá certo? Quinto passo: como combinam as dezenas excluídas nos diversos palpites de 7 em 7? Né? Eu sempre aposto mais de um palpite, como eu falei para vocês. Por isso que mesmo que tenha mais apostas, né, levando em consideração que cada 7 dezenas excluídas gera 24 apostas, se eu tiver vários palpites de 7 em 7, então eu terei mais chance de acertar as dezenas excluídas que eu pretendo acertar dentro do software, tá certo? Aqui está um exemplo, né, de palpites, né? Aqui nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Temos 16 palpites, né? Inclusive esses palpites aqui serão usados para gerar apostas aí no sorteio da Lotofácil da Independência, onde a gente vai trabalhar esses palpites, certo? E aqui vocês percebem aqui nos palpites que eu consigo combinar as dezenas que ficam de fora de uma maneira que eu garanto colunas, entendeu? É aonde entra a questão lá do conceito dos padrões,
onde, por exemplo, no padrão A3, que é o padrão de 3 dezenas na primeira coluna, ficam de fora 2 dezenas. Então eu pego 2 dezenas e saio combinando 2 com 4, 2, 3, 3, 4, 1, 4, 2, 5, 1, 2, certo? E imagina aí, né, que eu fecho a primeira coluna garantindo 2 dezenas excluídas. Daí é assim que eu vou trabalhando e vou forçando o sistema a, pelo fator sorte, né, ter mais chance de acertar, né? Não é que é uma mágica que você vai garantir 100% todas as dezenas excluídas que você quer, né? Porque tem um fator aleatório, mas perceba que fica muito fácil de você acertar elas, né? Aqui está um exemplo aqui das diferenças. Pronto, e finalmente vamos fazer um teste aí com a ferramenta Lotofácil Expert Profissional. E se você ficou curioso, tem o link aí na descrição para você acessar a ferramenta pelo link da descrição, tá certo? Esse é o palpite que a gente vai inserir lá. E com esse palpite a gente vai ver se realmente o sistema ele vai dar erro aqui ou se ele vai realmente garantir aqui os 14 ou 15 pontos, né? Perceba que o concurso de segunda-feira foi ontem, né? 18h58. Aqui já estou na ferramenta Lotofácil Expert Profissional. Perceba aqui que são as dezenas que foram sorteadas ontem, né? 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 22 e 25. As 15 dezenas. Agora a gente vai simular aqui uma simulação de 7 dezenas que ficaram de fora desse sorteio, que foi a dezena 1, a 5, a 6, a 10, a 12, a 14 e a 16. Perceba que na mesma da hora o sistema já dá aqui, ó, nessa parte direita, a quantidade de bilhetes premiados que você teve. Aqui o sistema está dizendo aqui que teve 15 premiados de 12 pontos, dando R$120. Diz que teve 6 bilhetes premiados com 13 pontos de R$120 também. E nós tivemos não só um jogo de 14 pontos, nós tivemos 3 jogos de 14 pontos, né, dando aí quase R$3.000, R$2.779,56, dando um total de 24 apostas premiadas, dando aí R$3.019,56. Para vocês verem que o sistema aqui ele traz o resultado 100%, tá certo? Acertou as 7 dezenas excluídas, tem aí a garantia de 100% de acertar os 14 pontos. Essa ferramenta Lotofácil Expert Profissional pode ser que você já tenha, mas pode ser que você não tenha. E se você não tem, eu estou deixando aí no vídeo, no link da descrição, o link para você acessar a página para você comprar a ferramenta, tá certo? Que ela está sendo vendida e muito bem vendida na internet. Muitas pessoas estão comprando e estão dizendo que está funcionando. Porém, tem algumas pessoas que não estão conseguindo escolher as dezenas que vão ficar de fora do sorteio. E aí aonde entra o meu método, tá certo? Chamado Engenharia Reversa para Lotofácil, aonde aqueles palpites lá, voltando lá, né, que eu expliquei para vocês, os 11 palpites é onde vai fazer aquela variação, né, de combinatórios, e vocês aí vão ter 95% de chance de bater aí no mínimo os 14 pontos, que é o que as pessoas têm mais dificuldade aí. E por que não os 15 pontos, né? Visto que eu já fiz algumas simulações aqui e a gente conseguiu, em algumas simulações até de 7 dezenas excluídas, acertar os 15 pontos. Então aí tá a dica aí, pessoal. E claro que se você apostar 11 palpites, você terá aí um gasto aí um pouquinho a mais, porém vale a pena, tá certo? Porque você apostar apenas 10 joguinhos, 20 joguinhos, né? Você vai desembolsar R$528 com 11 palpites, mas serão R$528 com garantia 100%. Eu bato meu martelo quando será a garantia 100% de que você vai acertar essas dezenas excluídas, porque não tem como. A probabilidade de você acertar 11 pontos é de 1 para 11. E 1 para 11 não é 1 para 11 aposta, é 1 para 11 palpites, tá certo? Palpites de quê? Palpites de 10 dezenas excluídas, né? 10 dezenas que ficam de fora, né? Daí se você jogar 11 apostas, com cada aposta vai ter 10 dezenas excluídas,
10 dezenas que ficam de fora. E esses 11 jogos que você jogou com 10 dezenas que ficam de fora, né, vão garantir para você em 100% os 11 pontos. Tá certo? Isso em 100% por causa da variabilidade, eu chamo de variabilidade de combinatórias de dezenas excluídas entre si, né? E nós estamos falando de 10 dezenas excluídas, que é muito difícil de você acertar. As 10 dezenas excluídas, né? Você vai acertar 6 dezenas excluídas dessas 10 em 11 palpites. Você está entendendo? É assim que funciona. Você vai gastar R$528, mas você vai ter a certeza que você vai acertar no mínimo 6 dezenas excluídas e 7, né? E vai garantir aí lucros, né? E também, fora os lucros, você vai garantir aí os 14 pontos, que pelo menos você não fica milionário, mas dá para você de vez em quando aí embolsar uma boa grana, né, extra aí para você completar o seu salário, certo? Te aguardar aí no próximo vídeo aí da série, né, de engenharia reversa para Loto Fácil. Aproveito aí a ocasião para pedir aí o seu joinha, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo aí para mais pessoas para ajudar no crescimento aí do nosso canal, tá certo? Meu muito obrigado e até a próxima.